Pessoal, boa noite. Vou chamar daqui a pouco a Fran, do perfil Amigo Pug. Vamos falar hoje sobre os pugs, sobre o comportamento deles. Vamos tirar dúvidas, responder diversas perguntas de vocês. Estou aqui com a minha companheira, aí de quase 13 anos aí de caminhada juntos, Meguinha. Bora falar sobre esses lindões hoje? Deixa eu ver se eu já consigo chamar aqui a Fran. Uma live aí imperdível para marcar a época. Um perfil que eu já acompanho já há muito tempo, um trabalho incrível de disseminação de conteúdo, divulgação de informações valiosas sobre essa raça maravilhosa, que requer alguns cuidados especiais. E é por isso que a gente está aqui hoje, né? Por isso que a gente produz conteúdo para vocês, por isso que a gente compartilha o que a gente aprende. Eu e a Fran somos pais de pug, né? Então deixa eu convidar ela aqui. Bora falar de pug hoje? Que delícia, hein, pessoal? Olá, minha amiga. Oh! Tudo bom? Já deu uma travadinha aqui. Boa noite a todo mundo que está aí vendo a gente. A gente já tem 220 pessoas aí vendo a gente. O perfil da Fran deu uma travada aí, vamos ver se ela volta. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Me digam aí se estão me ouvindo bem. A conexão para mim aqui parece muito boa. A imagem tá legal. Aí, a Fran caiu. Vamos ver se ela volta. Tomara que a conexão ajude a gente, né? Uma live tão esperada, né, gente? Estou aqui devidamente paramentado, né? Com a minha camisa, super camisa. Que bom, vocês estão me ouvindo bem, então? Tá tudo certo? De onde que vocês estão me vendo? De qual cidade? Me digam. Que galera boa aqui. A gente já bateu o recorde, hein? Vamos ver se a Fran volta aí, se a conexão dela ajuda. Vamos ver. Agora E sim! aí, minha amiga? Bem-vinda! Obrigada! Live épica! Tava todo mundo aguardando esse dia chegar. Pois é, minha amiga. A gente já está aqui, ó, com 260 pessoas vendo a gente. Então, nossa, sensacional! Tô muito feliz, muito honrada por estar aqui com a sua audiência. Também tem bastante gente da minha. Porque é muito legal. Eu amo falar da raça. Eu não tipo, eu vivo isso todos os dias. Eu amo falar da raça e encontrar alguém que é especialista na raça e ainda é veterinário, é sensacional. Para mim, melhor cenário não existe. Que bom, fico tão feliz, porque assim, é bom o pessoal saber, eu já falei agora há pouco aqui, mas vou repetir na sua frente. Já acompanho o teu perfil já há muito tempo, quando o meu perfil era pequenininho, uns 6 meses atrás, 2 anos atrás. Já te acompanho, ó. Você é referência já há algum tempo no Instagram, em produção de conteúdo para Pug. Eu digo isso com tranquilidade, porque eu, quando criei essa marca Dr. Pug, eu fiz uma pesquisa grande junto com uma empresa do mercado de produção de conteúdo. Então, eu digo com tranquilidade que você é uma das maiores players de produção de conteúdo sobre Pug, né? Nas mídias sociais. E, poxa, estar aqui contigo hoje fazendo essa live, para mim é uma satisfação muito grande. Eu estava comentando com o pessoal que a gente é pai de Pug, né? Você é mãe e eu sou pai, né? A gente é amante total aí dessa raça maravilhosa. E é por isso que a gente percebe essa necessidade desse conteúdo, desses detalhes, né? E a gente acaba compartilhando o que a gente aprende, né? Como pai e mãe de Pug, né? Sabe que eu comecei a fazer conteúdo em 2015, que eu comecei a escrever um blog sobre a raça, porque não tinha nada, sabe? Nada, era tipo mato. Eu fui porque assim, eu queria um pug, mas eu queria um pug, e aí? Mas não tinha ninguém falando como era ter um pug, o que era um pug, por que que eu devia escolher A e não B, por que que eu não deveria fazer o que eu fiz, que foi ir numa viagem e ver uma plaquinha escrito vende esse pug, comprar um pug e trazer para minha casa. Não, hoje eu falo, gente, é surreal tudo isso. Mas, e aí foi na raça ali, conversando muito com veterinários, com adestradores, com empresas que produziam produtos para os cachorros, para eu poder entender o que eu tinha e como eu ia fazer para cuidar dele de melhor jeito. A primeira semana, ele começou a tipo roncar e fazer tudo que um pug que a gente está acostumado a fazer.
falei, gente, vai morrer, o que que eu vou fazer? E, sabe, me deu um desespero, eu não dormia, eu fiquei uma semana sem dormir. E eu sou meio doida, assim, né? Eu acho que a veterinária que atende os meus cachorros até hoje, ela devia falar, gente, o que que eu fui achar? Eu ia toda semana assim, doutora, ele tá com não sei o quê. E olha, ele encolheu um negócio aqui. Era, tipo, 10 horas da noite no domingo. Olha, ele encolheu um brinquedo, o que que eu faço? E, tipo, chorando, ai, com essa mamãe horrível, porque eu não sei nada, ele vai morrer. Aí hoje eu já sou um pouco mais tranquila, mas eu levo todo mês no veterinário, gente. Todo mês. Mas olha, tem alguns clientes meus que são assim, tá? Eu adoro esse perfil de cliente. Eu me dou muito bem com esse perfil de cliente detalhista, preocupado, porque meu trabalho também é muito detalhista, né? Muito minucioso. Porque assim, eu acho que a raça pede isso, sabe, Fran? A raça, assim, quando a gente começa a reagir de forma proativa antes de ter o problema, né? Porque assim, eu já consegui fazer um mapeamento e você, pelo que eu tenho visto também do teu conteúdo, já conheço o teu conteúdo, você também já meio que mapeou também quais são os pontos mais importantes. Então a Sim, gente vai sim. falar aqui deles nessa live, tá? E a gente, quando a gente consegue mapear quais são os pontos mais importantes, a gente consegue meio que cuidar para não ficar com problema. Esse que é o grande ponto dessa raça, sabe? Daí que veio todo o conceito de medicina veterinária preventiva da minha clínica, do meu trabalho. Assim, foi muito puxado por essa raça, tudo que eu faço. E aí Legal. eu também aplico em outras raças, né, Fran? E com muito resultado também. Claro. Funciona com todas. Porque aí fica mais fácil com os outros que não respiram mal, que não tem problema de pele, com outras coisas. Mas assim, na verdade o que a gente fala se aplica a qualquer braquicefálico. E aí, quando a gente fala nisso, é assim, são outros cachorros também de focinho curto que as pessoas não entendem que faz parte ali daquele mesmo esquema, né? Por exemplo, o Jota, ele operou, ele precisou operar o nariz, porque ele respirava muito mal mesmo, e assim, prolongar a vida dele, porque eu tava sentindo que. Só que eu só operei ele quando eu achei uma pessoa que eu realmente confiava e era especialista nessa cirurgia. Porque eu falei, gente, não vou colocar ele na mão de uma pessoa que eu nem sei, que não entende de punk, que tá cagando, desculpa a palavra aqui, mas tipo, que não tá preocupada com isso. Tá preocupada com outras coisas, que também faz parte da medicina veterinária, mas não específico com isso. E aí, quando eu encontrei, eu falei, não, aí deu tudo certo, foi perfeito. Ele foi outro cachorro, gente. Ele é outro cachorro. É o Jota antes da operação e depois da operação. Ele, ele tinha preguiça de tudo, porque ele não respirava muito mal. Ele teve que fazer nariz, palato, traqueia. Tipo, foram 3 cirurgias em uma, sabe? Um negócio muito, muito severo, assim. Mas ele começou a correr pela casa, coisa que ele não fazia. Ele começou a brigar com o irmão, que é o Pudim, para pegar brinquedo, coisa que ele não fazia. Ele começou a morder, que ele também não fazia, porque tinha tipo preguiça. Agora, se a gente muito saco dele, ele mete o dente. Ele não fazia nada disso. Muito Então, legal ouvir isso de ti, porque assim, até vamos começar esse assunto então logo na live, que eu acho que é o assunto mais importante, né? Porque o que é mais importante que o oxigênio? não é nada, né? Não tem nada mais importante que o oxigênio, não é isso? E se a gente tem cães braquicefálicos, o que é o cão braquicefálico? Braque vem de curto e cefálico de cabeça. Então eles têm a cabeça curta, o focinho ele é achatado. E tudo que tem no focinho de um golden, de um labrador, tem no focinho de um pug, só que comprimido. Né? Exato. Então vocês imaginam a quantidade de questões que estão envolvidas nesse processo, né? Vou tentar resumir para vocês de uma forma bem simples e bem prática. É como se houvessem estreitamentos respiratórios. Ou seja, o nariz é apertado aonde pensa que é um tubo, né? Um tubo respiratório que leva o oxigênio desde o nariz até o pulmão. Existem vários pontos que podem haver estreitamentos. O local fica bem apertadinho, tá? E aí esse local apertadinho faz com que aumente a resistência do ar. Então o ar ele passa no local bem apertado e isso vai inflamando esse local. Então os braquicefálicos, claro que existem vários graus, tá, pessoal? A gente pode ter estreitamento de narina, a gente pode ter prolongamento de palato, que é o céu da boca. É tudo. Tipo assim, o nariz Então, é tipo, o grau maior que tinha era o dele. Tipo assim, eu falei pra doutora, mas que ela falou, é grau 4, eu acho.
Aí eu, vai até que número? Tipo, achando que ia até 10. Ela, até 4. Aí eu, tá bom. Porque o que que acontece? Com essa resistência que aumenta, porque, assim, tenta chupar um milkshake, ovo maltine, com um canudo bem fininho. O que que Nossa. acontece se você fizer muita força? O canudo cola, não é isso? É Sim. isso que acontece com a traqueia. Olha só. Muitas vezes o braquicefálico ele tem problema na traqueia em consequência do estreitamento respiratório no céu da boca, no nariz. Então o narizinho deles, É. né, fica apertado, praticamente não tem passagem de ar, né, para o ar passar. Isso aumenta muito a resistência do ar e isso vai provocando outras alterações que são alterações secundárias à síndrome do cão braquicefálico, E aí, porque a causa da síndrome é o estreitamento, tá? uhum. Então eu tenho me aprofundado muito nisso, Fran. Eu já entendo um pouco disso já há muitos anos, Uhum. mas agora eu estou me especializando mais a fundo. Eu Legal. estou fazendo várias cirurgias com vários amigos meus. Estou Uhum. fazendo curso, estou estudando essa parte. Estou fazendo tipo estágio com várias pessoas que são referências aqui no Rio de Janeiro. E estou cada vez entendendo um pouco mais dessa parte, tá? Então, assim, Legal. só para resumir, cada animal tem que ser avaliado É, individualmente. exato. Tem que Cada um. ver se o animal precisa, qual é o grau. Na consulta, a gente consegue detectar, mas a gente complementa com radiografia, com Uhum. exame de coração, com exame de sangue, faz muitas vezes o teste de esforço, coloca o Endoscopia. animal ali numa situação de calor, uma Isso. situação de exercício, para testar também, para ver. E aí a gente avalia caso a caso se o animal tem indicação de cirurgia ou não. Podemos fazer cirurgia no nariz, no palato, e podemos também fazer procedimento na traqueia, que é um procedimento mais complicado. Sim. O Jota, vou mostrar mais ou menos assim, tipo, o ideal seria, tipo, a traqueia, vamos por assim, né? Tipo, porque é uma coisa meio mole. O dele tava, tipo, assim, ó. Aí teve que cortar esse pedaço aqui pro ar conseguir passar. Então, tipo, muito. Era muito, muito mal mesmo, assim. Ele tava. E a É gente um, percebeu que ia fazer com que ele vivesse mais. Porque, assim, cada vez que vai passando, vai ficando mais velho, vai piorando. Porque o estreitamento vai piorando, vai ficando é, tudo mais frouxo. Porque faz é. parte. Essa E a... resistência do ar, sabe, Fran? Essa Exato. resistência do ar vai inflamando e conforme vai inflamando, o tecido vai ficando mais grosso, o tecido vai ficando mais difícil até na cirurgia de retirar o tecido. Porque o Exato. palato mole é como se fosse uma pelinha. Ele é bem fininho no início da vida do animal. Depois ele vai ficando grosso dependendo desse barulho, desse esforço, né? E aí o barulho, Fran, eu acho uma coisa bem legal também, que é uma coisa fácil das pessoas identificarem, né? Então, se o seu pug respira, Era o Jota. né? E se ele tosse, se ele engasga, Gasga. né? Depois de comer, né? Quando vai fazer exercício, quando tá calor, é um bom motivo para você levar no veterinário e ver o que está acontecendo, né? Vai, porque você dá qualidade de vida para ele. Os cachorros, ele virou outro cachorro. E eu só demorei tudo isso de tempo porque eu realmente não achei alguém que eu confiasse. Porque ele respirava tão mal, eu falava, gente, ele vai morrer na cirurgia. Tanto é que o Jota não é castrado. Porque justamente eu falava, gente, ele vai ser entubado para fazer a anestesia de castração e ele vai morrer. Agora dá para eu castrar ele. A ideia é fazer isso. Mas até então eu não tinha coragem. O Pudim não ronca, o Pudim é castrado, o Pudim não faz barulho nenhum, não engasga, não tem nada. Mas o Jota, ele Então veio. você vê dois pugs, né? Um precisa, outro não precisa. Então isso tem que ser avaliado. Isso, assim, Fran, tá rolando muito moda hoje em dia de que todo pug tem que ser operado, todo bulldog tem que ser operado. Não é bem assim. Não é mesmo, porque nem Ó, todo mundo precisa, né? E uma claro. coisa que eu também penso que é muito séria, assim, o JP ele não é castrado porque eu tinha esse medo, mas ele nunca cruzou com ninguém. Por quê? Eu tenho essa consciência de que ele tem um genes péssimo. Por que que eu vou cruzar ele com outro cachorro para ter filhote que pode ser que nem respire, para ficar doente a vida inteira? Não. Então, Aí, assim, Fran. totalmente contra cruzas caseiras. Eu acho que tem que quem entende, porque aí você vai ter vários bons da raça. Ah, Fran, mas por que você está falando isso? Ah, o da minha vizinha cuida bem. Entendo, cuida maravilhosamente bem. Mas a gente está falando de genética para ter cachorros saudáveis, com genes saudáveis. E quem está preocupado com isso, quem cria direito, faz o trabalho direito,
tá muito preocupado com a genética. Então você vai ter um cachorro que respira bem, que não tem esse problema, que não tem displasia, que não tem dermatite atópica, porque ele tá preocupado com tudo isso. Eu É um sou desafio, sobre isso. É muito sério. com certeza, Fran, eu concordo em tudo que você falou, mas é um desafio para os canis. Por quê? Lá atrás, na década de 40, década de 50, o pessoal, para obter isso, né, o rabinho enrolado, para obter a carinha achatada, foram feitos muitos cruzamentos entre parentesco, que a gente chama, né, que o grau de consanguinidade ficou muito alto. Eles tiveram que cruzar irmão com irmão, filho com mãe, filho com pai, neto com avô, entendeu? Então, para fechar essa linhagem e obter esse resultado. Então, essa raça e outras raças também, não é só o Pug, né? Tô sempre vendo a opinião de outras pessoas que gostam da raça, né? Que entendem da raça. Se você for começar a excluir raça que dá problema, você vai excluir praticamente aí metade delas, né? Porque Não, cada raça tem um seu defeito, o seu problema, né? Agora, a gente pode melhorar com a conscientização dos donos de canil, né? Cada vez a gente tem mais palestra, né? Vídeos no YouTube, cursos que são baratos, né? Entre aspas, pela internet. Esse conhecimento ele está aumentando até por causa dos problemas, né? Que a gente está vendo, né? Os criadores vêm tendo, né, nos últimos anos, nas últimas décadas. Vem aumentando esse grau de conscientização, mas é um trabalho difícil, sabe? sim, sim, eu concordo com você. Difícil. Mas porque a gente não quer que a raça acabe. Eu tô falando isso. Eu só acho que a gente precisa tomar cuidado com o que a gente vai fazer, né? Com Então, certeza. tá, de quem que a gente tá comprando, se, como que é tipo, eu quero muito cruzar o meu, então vamos entender se ele tem esse problema, se vai precisar operar, se o cachorro que você vai levar também vai precisar, porque isso é bem complicado. A gente tem cachorros que sofrem a vida inteira. O JPEG era um desses, sofreu a vida inteira até operar, né? Então, mas, enfim, é um E assunto isso, super e isso, polêmico. assim, é interessante falar, Fran, uma coisa que eu tenho aprendido muito interessante, que muitas vezes esse problema, ele traz problemas dermatológicos acompanhando ele, traz problema de ouvido acompanhando ele, né? Traz outros problemas também, sabe? Porque é aquilo que a gente falou no início da live, né? Oxigênio, como é que a gente vive bem sem oxigênio suficiente? Né? E é bom lembrar que os braquicefálicos também têm uma outra questão muito legal da gente falar aqui na live para orientar o pessoal, é que os cães de focinho curto, eles têm dificuldade em resfriar a temperatura interna, né? É outra característica muito importante dos pugs. A gente tem que tomar cuidado no calor, em situações de estresse, né? Todos os anos, e aí fica um alerta bem legal para todo mundo, eu vejo algum animal morrendo em situações de estresse, situações onde a temperatura do organismo do animal eleva, aumenta, né? Principalmente no Rio de Janeiro, no Nordeste, né? E o animal não consegue equilibrar essa temperatura sozinho. O que Não um consegue. labrador faz, né, que tem aquele focinho longo, né? Os cães não suam como nós. Eles trocam temperatura pelo focinho. Então os pugs, os bulldogs, os shih tzus, eles têm dificuldade em fazer esse controle. Então tem que tomar muito cuidado, pessoal. Principalmente se o seu pug é obeso, se você vai estar num dia de calor, não é um dia legal para você passear com ele às vezes, não é um dia legal para você sair de carro, sabe? É complicado, tem que tomar muito cuidado com isso. E se for sair, levar uma bolsinha térmica, Um uma toalhinha úmida. O Jota agora ele é bem mais tranquilo, porque agora ele consegue fazer um pouco melhor essa troca de calor. Claro, eu não vou expor ele no sol do meio-dia, porque a gente deve fazer isso com cachorro nenhum, né? Quanto mais com pug. Mas eu só viajava à noite, porque já aconteceram várias coisas, assim, de eu sair, minha família mora em Pirassununga, e aí eu ia pra Pirassununga e voltava, sei lá, 2 horas da tarde. Desse cachorro, tipo, ficar super ativo, porque tava correndo, enfiar ele no carro, ele ir passando mal por 40 minutos, tipo, eu falava, vai morrer. Mas eu sempre tenho coisas no carro, por exemplo, ar-condicionado no talo, pra, tipo, melhorando, toalha com água, mas aí a água não pode estar gelada, porque você pode também dar um troço no cachorro. Então, assim, eu sempre tomo mais cuidado. E o Jota, eu sempre acostumei ele a andar na caixa de transporte, porque ele entendia que aquele é um lugar seguro e super legal, que a gente ele sempre que entra na caixa, ele sabe que vai para algum lugar muito legal. Então ele entende que aquilo. E ali na parte de baixo, ele deitava ali
e isso dava uma esfriada. Agora a gente trocou por uma cadeirinha. Então ela já não tem essa parte gelada, mas ele já não sofre disso. Eu, claro, não vou expor ele ao sol, nem tudo isso, mas ele já não passa mal como passava antes. Mas a gente tem toda essa preocupação do carro estar gelado, do sol não estar batendo nele, pode ficar ali a viagem inteira, são 2 horas com o sol em cima dele. Então, a gente tem muita preocupação com tudo, assim. É... E aí eu falo que eu levo toda semana, todo mês no veterinário, porque é sempre assim, o pudim, eles não se amam, eles não se dão bem. Essa é a verdade. E aí, um é mais novo, um tem 8 anos, outro tem 2. Aí um perturba o outro. Aí o pudim vai lá e quer pegar uma coisa do outro. O que ele faz? Enfia a pata no olho. E aí até é um assunto que Úlcera de córnea. eu bato lá no veterinário e falo, olha o olho dele. Aí eu já até sei até o que a pessoa vai dar para ele para passar. E aqui a gente é adepto a homeopatias. Então, homeopatias, nós temos a conta aqui, mesmo porque a marca patrocina a gente, mas a gente gosta da homeopatia, porque eu entendo que pra gente funciona bem. O Jota tinha esse problema de respiração, agora não mais, o Pudim ele tem alergia à proteína do frango. Então, a gente tem sempre que ficar ali remanejando, olhando para ver se não pega a comida de um, porque o Jota come um light, porque a gente acostumou, a gente achou bom antes da cirurgia para ele emagrecer. Ele emagreceu com a ração light uns 3 quilos no final de tudo. E ele respirando melhor, ele se manteve. O Jota pesa 9 quilos. E ele pesava 11 antes da cirurgia. Nossa, a gente fez o trabalho de emagrecer 1 quilo para a cirurgia, para uma recuperação muito melhor. E depois ele se manteve. Porque o fato dele respirar melhor, gente, já fez com que ele não sofresse com obesidade. Não é muito. Claro que a ração light ajuda a manter esse peso. A gente não fica dando um monte de comida para ele o dia inteiro de comida. Mas entenda que olha a importância da respiração boa para tudo, para o coração, para o dente, porque o dente também fica todo bagunçado, tem a ver com a respiração errada. É muito doido tudo isso, né? É muito doido. Eu tenho convivido muito com essa parte agora, né? Tô praticamente me especializando mesmo em cirurgias de cães braquicefálicos, em aparelho respiratório. Estou pensando em fazer uma pós de pneumologia, né? Quero me aprofundar mesmo nessa área. Estou com a minha equipe. Da médica que operou o Jota, que ela é daqui de São Paulo, e ela dá aula na Unesp. E de Jaboticabal, que aqui é referência, né? E ela estudou lá fora, tipo uma Harvard. Não Harvard, mas tipo isso. Deve ser Cambridge, na Inglaterra. Que é... Pra cá. E, nossa, é sensacional, assim. Maneiro. A minha amiga, que está formando uma equipe comigo lá no Hospital Veros, em São Paulo também, que é a Marcela Croft, ela também estudou lá na Inglaterra, né? Lá em Cambridge, se eu não me engano. E fez especialização em braquicefálico lá. E eu tenho aprendido muito com ela. A gente já fez uma cirurgia lá no Hospital Veros. Agora, no dia 7, a gente vai fazer outra cirurgia da Clarinha. Tá com 8 anos. Também tem bastante síndrome. Vai corrigir agora com 8 anos, mas é sempre válido, né? É aquilo, né? O oxigênio é sempre bem-vindo, né? Exato. Né? Ela pode chegar aos 15 anos, né? E aqui no Rio, Fran, eu estou acompanhando o Dr. Fred Ribeiro, que é referência nessa parte também. E eu tenho feito algumas cirurgias de alguns pacientes meus com ele, já fiz 2. De 15 dias para cá eu fiz 2 cirurgias. E cada um tem uma técnica diferente, sabe? Tem a técnica laser, tem a técnica com bisturi ultrassônico, né? A do nariz a gente pode fazer com laser ou com bisturi frio. Então é legal também ver a necessidade de cada animal, entender que cada veterinário tem uma técnica diferente, entendeu? Vai ter um valor diferente também de cirurgia. Mas assim, eu tenho visto a melhora dos animais, é incrível. Assim, no dia seguinte, o proprietário responsável já manda uma mensagem. Olha, tá respirando melhor, obrigado, já agradece, né? Então é bem legal. Não, é muito sensacional, assim, né? E aí foi engraçado porque aí fez a cirurgia e aí aqui fica internado um dia, não sabe se pode acontecer alguma coisa, então fica lá, ficou internado. Aí o Jota, ele come muito, ele é comilão, assim, ele gosta, a vida dele é comer. E aí ela me manda um vídeo dele comendo. E aí eu falei, caraca, ele tá ótimo, ele não tem mais nada. E aí o Pudim ficou com os meus pais
pra eu poder cuidar dele 100%, porque eu não queria ele enchendo o saco. E, tipo, o outro com problema na garganta e ainda com o olho machucado, por exemplo, né? Então, ele ficou lá 15 dias, eu fiquei cuidando dele aqui por 15 dias. E foi muito, assim, foi muito rápida a recuperação, porque como é um negócio especializado, próprio para aquilo, foi muito legal. E eu Legal. sou publicitária, né? Eu sou publicitária, eu tenho uma agência de publicidade, mas eu sempre falo que, tipo, se eu pudesse escolher uma outra coisa para fazer, eu escolheria a medicina veterinária e que eu gostaria de fazer isso. Eu falo, quando eu conheci a doutora Andréia, ela se chama do @meubrac. Aí eu falei, gente, é meu sonho. Eu queria, tipo, eu quero ser sua assistente, porque eu queria ver, eu queria assistir. Claro que não, porque eu não tenho coragem. Mas eu, tipo, eu queria muito ver como que é. Ela me mandou umas fotos de como tava, até os pontos, enfim. Mas, assim, eu fico muito curiosa. Eu achei isso muito incrível, assim. E eu fico muito feliz com o trabalho que vocês fazem mesmo. Tem Mas, pessoas muito incríveis na minha vida, assim, de veterinário, de coisas que vocês têm feito, assim, que são muito legais. A gente encontra, como todos os profissionais na vida. E eu também, como publicitária, encontro gente ótima e gente ruim. E em todas as profissões tem assim. Mas quando a gente pega alguém que tá preocupado, que é bom naquilo que faz, que ama aquilo que faz, tipo, a gente percebe que as coisas funcionam melhor e vão melhor. É muito legal. é muito legal. Eu tava vendo você falar da empolgação, né, de querer ver mais e tal. Eu me sinto justamente assim, Fran, em relação à cirurgia, principalmente, sabe? Assim, eu fico querendo, eu fico falando pro Fred, né, que é como se fosse um professor para mim, né, tá me orientando, me deixando participar das cirurgias, me ensinando, né, e eu acho isso muito legal. É, totalmente assim, por querer passar conhecimento mesmo, sabe? Sem nada em troca. Isso que eu acho mais legal, assim, o estágio, né? Tipo um estágio. Né? Uhum. E eu também fico exatamente assim, igual você falou, fico querendo ver mais, eu fico falando, Fred, me chama aí para cirurgia, deixa eu ver, posso participar também e tal. Fico me convidando, né? Porque eu quero ver, eu quero. E daqui a pouco, se Deus quiser, eu vou estar fazendo também, França, cirurgia, tá? Até ano que vem. Minha mãe, que é a minha maior assim, incentivadora, meu braço direito nesse projeto Dr. Pug, ela fica perguntando: e aí, doutor? Vai começar a fazer quando? Eu quero saber do vamos ver. Eu Nossa, quero saber quando é que você vai fazer. Eu falo, maravilha. calma, eu falo para ela, calma, a curva de aprendizado é longa, vamos devagar. É. Mas, não, mas tá certo. Ela, é isso aí. Ela tem toda, tem toda a razão, assim. Tem que aproveitar mesmo. O Com pessoal tá pedindo certeza. pra responder as perguntas aqui. Tá todo mundo ansioso. Sim, deixa eu só puxar um assunto rápido. Você falou de outra coisa aí, falando sobre respiração, sobre pug. Quero aproveitar o bonde do que você falou e falar também da minha experiência com a Meg. Meg já pesou 13 quilos, hoje em dia Ah, pesa 9,5. é muito É feliz. outra, é outra cadela. Outra cadela. Ó, Ó, olha ó. a curvinha. Outra cadela. Essa cadela, quando era 3 quilos mais gordinha do que ela é agora, ela respirava com esse barulho. Agora, quando ela emagreceu, ela passou a respirar bem. E aí ela é um caso limítrofe de cirurgia ou não. Se eu soubesse o que eu sei hoje, talvez eu tivesse operado o nariz dela quando era mais nova. Né? Talvez tivesse operado o palato também. Tá? Mas o que E eu queria mostrar para vocês é justamente isso. O poder do emagrecimento e da contenção do peso para um pug. Gente, pug não é gordo. E nem tem que ser gordo, nem pode ser gordo. Se nem eles deve. moram num local lá na Europa, que é frio e tal, eles até suportam melhor ficar gordinhos. Mas aqui no país tropical, galera, não dá. Eles não resistem bem a ficar obesos, gordinhos, redondos. Eles têm que ficar o mais longilíneo possível, delgado, sabe? E para isso, eles passam fome, literalmente passam fome. Pressionam o dia inteiro por comida, não podem ouvir nenhum barulho de plástico que vem pedir comida. Isso é um pug normal, bem manejado, tá? Magrinho, tá sempre lambendo pote, querendo pedindo mais, sabe? É assim, pessoal. A família do pug tem que acostumar com essa pressão e acostumar que tá tudo bem. O pug não tá sofrendo, você não tá sendo mal com ele porque você Exato, está dizendo não. Pelo contrário, amar também é dizer não, não é isso, Fran? Amar não é exato. só dar o que o bicho pede toda hora ali. Não, porque senão a gente vira uma relação abusiva. E aí você não faria isso com uma criança. Por que você vai fazer com um cachorro, sabe? Você vai ficar falando sim, sim, sim pra uma criança, ela vai virar uma. Que tipo de adulto você vai ter? E aí você vai também ter um relacionamento abusivo com o cachorro.
Na verdade, o cachorro com você, porque ele vai entender que você faz tudo que ele quer. Aqui em casa é uma choradeira, gente. Assim, o Jota, ele aprendeu que tudo era a base do choro. E aí, a gente tenta tirar ele da cama, porque eles dormem com a gente. Então, eu fico no verão, eu falo, tá calor, eu vou tirar. Só que aí ele fica chorando na porta, dá uns, tipo assim, dá 3 horas da manhã, ele começa uma choradeira. Eu falo, aí eu acabo, ai, aí eu falo com a adestradora, não, aguenta firme. Eu falo, gente, ele não cansa nunca. E na comida, a mesma coisa, sentou na mesa, nos horários. Aí o Jota, assim, entendeu que quando pega garfo, ele não pode pedir. Mas se tá comendo com a mão, aí ele já acha que um pedacinho é dele. E aí ele já começa na choradeira. Mas a gente tá aqui, ó. Estamos tentando ficar firme. Faz o que? Umas 2 semanas que a gente tá nessa. Então, tipo, não pode dar nada na mesa. Aí a gente guarda, tipo, um pedacinho de fruta, leva pra cozinha. E aí chama e dá. Mas aí não é sentado na mesa. Fora Boa! do lugar. Boa! Eu corrigi justamente assim. Aí fica outra dica. Recompensem os comportamentos e os momentos que vocês querem que se repitam. Como assim? Se você está na mesa e você não quer que seu cachorro pressione você na mesa, você não pode dar nada para ele na mesa. É meio óbvio, a gente dá mole todo dia, mas é meio óbvio, mas a gente esquece esses detalhes no dia a dia. E depois reclama quando vem uma visita que o cachorro fica em cima. Sim. Fala que esse cachorro é chato, esse cachorro não obedece, eu já pedi para ele sair, ele continua. Pô, você adestra todo dia ele para fazer o comportamento errado? Exato. É igual criança, você educa todo dia para que o dia que você vai na casa de alguém, a criança tenha o mesmo comportamento que ela tem todo dia, né? Me faz passar vergonha, mas na verdade não, né? Mas assim, galera, é difícil. Essa questão da educação é difícil. Essa nova relação homem-animal tá absurda, né? Sim. A gente tá muito alucinado neles, a gente tá muito apaixonado neles. A gente acaba confundindo um pouco isso, né? Acaba fazendo tudo que eles querem Total. não dando nenhum tipo de limite. Então tá meio complicado isso. Por isso que cada vez o trabalho dos adestradores, dos comportamentalistas, está crescendo, né? Está aumentando a demanda, porque ainda mais com a pandemia, né? Que a gente ficou preso em casa, colado neles, e aí já veio a ansiedade de separação, que já existia antes da pandemia, e a pandemia aprofundou, né? Que é aquele cãozinho que não consegue ficar longe do dono, que arranha a porta, que fica chorando o tempo inteiro, né? Que não come se o dono não estiver perto, tem que dar na boca. É complicado, né? Essa coisa da ansiedade de separação, eu acho que as pessoas acabaram, tipo, depositando um negócio também tão grande nos animais de estimação que nem é por culpa deles, porque a gente fala assim, porque ele fica chorando. Na verdade é você, né? Você que, tipo, foi lá e não ficou fazendo tanto drama na hora de sair. Eu só saía com o cachorro, nunca saía de casa, que aí a gente acaba ficando com isso mesmo. E aí é choradeira mesmo, e aí precisa, em alguns casos, precisa mesmo de um comportamentalista. Mas o comportamentalista nunca é pro cachorro, viu, gente? É pra gente. Assim, eu tomo cada pau, cada coisa que a nossa adestradora fala pra gente, fala, mas você tá fazendo tal coisa? Então, não. Tipo, você vai no banheiro e fecha a porta, pelo menos 5 minutos pra você ficar em paz? Não, porque ele começa a arranhar a porta. Aí é só que você tem que se fechar, porque senão não dá, né? Pra tipo, começar a mostrar que, tipo, tem limites. Porque se numa matilha, tem o cão principal ali, que domina a situação, e os outros que obedecem. Se você não for esse líder, você vai ser o que obedece. E aí esse daqui vai tomar o seu lugar de líder. Ele vai dormir na sua cama, comer sua comida, fazer tudo o que ele quiser, né? É complicado. Só que as pessoas, Fran, é muito doido isso, né? Eu também não sabia dessas questões antes de começar a estudar psicologia canina, né? E todos vocês podem entender um pouco do que eu e Fran entendemos, se vocês quiserem estudar lá o Encantador de Cães no YouTube, o Alexandre Rossi, o Henrique Perdigão. Tem conteúdo grátis aí, um videozinho que vocês virem, já pode dar um estalo, você fala, opa, então é isso que eu tô dando mole, é isso então que eu tô errando. Que é fácil de entender. Eles usam uma fala fácil, né? Argumentos simples. E faz sentido para todo mundo. Como a Fran usou vários argumentos agora que são bem fáceis de entender. Várias associações. A cabeça deles é bem parecida com uma criança de 2 a 3 anos, né, gente? Sim. Então, eles manjam o nosso comportamento. Eles sabem o que funciona e o que não funciona.
E eles só repetem. Se eles Exato. sabem que chorando, arranhando, conseguem o que querem, eles repetem aquele comportamento, e repetem, repetem, até conseguirem. E aí, quando insistem e conseguem, opa, então quer dizer que se eu insistir, eu vou conseguir? É uma associação meio que automática na cabeça deles, sabe? E Sim. aí vão dominando totalmente a gente, né? Não, é muito louco isso, né? Mas é culpa Pois é. nossa, assim. Isso nunca é deles. Concordo, Fran, concordo. E isso entra numa outra questão que eu adoro também sobre psicologia humana, que é a autorresponsabilidade, né? É um E, conceito muito legal que eu convido todos vocês a estudarem, a verem vídeos. Conceito de autorresponsabilidade, muito interessante. muito bom. Isso é muito bom mesmo. Eu também queria aprender mais. Eu, eu preciso arranjar mais tempo, assim. Agora eu tenho me dedicado um pouco mais ao meu perfil. Eu tinha parado um pouco, porque é muito trabalho, muita coisa. Sou publicitária, então a vida é louca aqui. Mas agora eu tenho minha própria empresa, então eu consegui arranjar uns espacinhos ali para fazer o que eu gostaria. Mas gostaria de fazer muito mais conteúdo, de poder fazer mais live, mais coisas aqui. Mas é que o tempo não rola, mas eu gosto de estudar. Para mim, estudar é sempre muito importante. Senão a gente fica na mesma, repetindo as mesmas coisas que a gente ouviu. Porque aí você entende uma coisa a primeira vez, aí depois você vai conversando com outras pessoas que estudaram a fundo algum assunto, e aí muda a ideia do que você tinha. Tipo, algumas coisas sobre alimentação, que aí eu fui conversar com um nutricionista mesmo, tipo, alimentação natural, por exemplo. E aí algumas coisas que eu achava que não poderia, não, pode, porque faz bem, mas tem que ser nessa quantidade, não pode exagerar, não sei o que lá. Alguém até perguntou, pode a uva? Não, uva não pode, continua não podendo. Mas, por exemplo, abacate era uma coisa que eu achava que não podia. Mas aí, conversando com uma nutricionista, se você der uma quantidade pequena, faz até bem, é bom, porque tem óleo, não sei o quê. Então, tem essas coisas. Muito bom, muito bom. Eu também estou sempre aprendendo muita coisa, Fran. É impressionante, assim, mesmo como veterinário, assim, mesmo convivendo, assim, o conhecimento sobre cães, ou sobre animais, ou sobre medicina veterinária é uma coisa tão, tão, tão vasta. Que, assim, eu acho que mesmo quando eu tiver 70 anos, toda semana que eu estiver trabalhando, eu vou estar sempre aprendendo alguma coisa nova. É claro que provavelmente vai diminuir a velocidade, né, e a quantidade de coisas novas, normal que diminua, mas sempre tem coisa nova, sabe? Assim, eu tenho muita humildade do fundo do meu coração para estar sempre de ouvido bem aberto, né? E de olhos abertos aí para aprender coisas novas, seja aqui trocando uma ideia contigo numa live, seja com uma pergunta de alguém, né? A galera se supera aí, porque a galera me faz umas perguntas às vezes que eu falo, Jesus, isso eu não É, sei, vou estudar, não sei isso, vou estudar e eu respondo depois. tem coisa que eu não faço ideia mesmo também. Porque assim, a gente acaba entendendo o dia a dia. Tem coisa que a gente já sabe a resposta porque faz parte do dia a dia. Mas tem coisa que eu não faço ideia, né? Por exemplo, uma coisa nova para mim que eu aprendi tipo ano passado sobre torção gástrica. Porque isso, claro que torção gástrica dificilmente você vai ter em pug porque é animal menor, mas em cachorros maiores. Tipo, a gente tem algum. A gente conversa, né? Eu sou patrocinada por algumas marcas e aí tem os grupos. E aí, tipo, fulano não pode agora porque ele tá internado porque teve torção gástrica. Eu disse, meu Deus, o que que é isso? Aí fui entender o que que era. Como assim? E aí até hoje apareceu alguém do meu direct também para falar que, tipo, que aconteceu um problema gástrico, não sei o que lá, e, tipo, tá fazendo N tratamentos, não melhora. Mas eu acho que tem ali um pouco mais a ver com coisas de comportamento mesmo do que da própria doença em si. Aí, a minha orientação para todo mundo, gente, que vem aqui vá falar com o veterinário que te passe confiança, sabe? E vá procurar, e assim, foi em um, viu que não rolou, vai em outro, até achar alguém, até você ter um veterinário que você fale, o meu veterinário é isso, a gente precisa achar essa pessoa. Claro que se o doutor estivesse aqui, provavelmente seria ele que estivesse aqui para eu poder levar, mas como ele não está aqui sempre, né? Mas a gente precisa achar esse veterinário perto da gente, que a gente possa ligar num sábado para poder resolver alguma coisa que você tá ali com medo, sabe? Eu, por exemplo, eu tenho um veterinário aqui em São Paulo e eu tenho uma interação longa, porque se der um ruim, eu já sei o que fazer, né? Então, eu sou muito preocupada com isso. E a gente precisa mesmo achar alguém de confiança que seja importante, que nos ajude, que você confie para poder levar sempre, que fique anos, porque aí o veterinário ele vai ter tipo
tipo a história do seu cachorro. O Jota vai nesse veterinário desde que tem 30 dias. Então ele vai nessa veterinária desde sempre, então ela já sabe. Se eu vou lá e falo, olha, ele tá assim, ela já sabe o que vai fazer com ele. Porque ela já tá acostumada, ela já sabe como ele é. Ela sabe como ele reage com as medicações, o que pode, o que não pode. A gente precisa mesmo ter esse hábito. E todo mundo que vier no meu perfil com alguma pergunta do tipo, ah, tá com isso. Veterinário, gente, só tô aqui como amadora, igual a vocês. E mesmo se eu fosse veterinária, eu nem poderia falar, não tô vendo, não sei. Sim, claro. É igual eu faço aqui, Fran. Todo mundo fala, ó, procura o veterinário. A pessoa fala, mas doutor, mas você não podia me dar uma opinião? Posso, marca uma consulta, eu vou examinar, vou ver. Gente, não Exato. dá para falar sobre nada, nenhuma lesão, ração, shampoo, nada por aqui sem examinar o animal, tá? Vamos responder as perguntas? Vamos, porque o pessoal tá aqui desesperado, né? Então vambora, vambora. Eu consigo, deixa eu ver aqui. Vamos ver. Tem muita gente, tem tipo umas 60 perguntas. Vamos tentar responder o máximo que der, tá, pessoal? Vamos ver. Depois, quem tiver pergunta, para mim, pode mandar no meu direct que eu vou me esforçar para responder todo mundo. E quem tiver pergunta para Fran, manda no direct dela. É, As que tem não forem respondidas aqui, tá? eu tô vendo aqui que tipo elas estão aparecendo aqui pra você. Eu não consigo tipo colocar ela na tela. Deixa eu ver aqui. Vê se você Tá, consegue. tá Tem aqui, algum? tá, estão aqui as perguntas. Ah, legal. É, tem aqui umas 10 perguntas que estão aparecendo para mim. Bom, vou escolher aqui uma, tá? Tá. Uma pergunta que eu vi aqui bastante, que eu tava falando sobre a alergia do frango, né? Muita gente tava falando, queria saber mais sobre isso. Aqui em casa eu fui descobrir porque começou a aparecer, o pudim começou a se coçar, e aí, vamos ver, aí dá banho, aí vai tirando uma coisa, tira outra, e vai indo até que você descobre que é. Então agora ele come ração sensitiva, é sensitiva. Só que o pudim, ele come cocô, gente. E o cocô do irmão é da ração light com frango. Então o que acontece? Não passa. Nunca. Depois, vamos trocar uma ideia depois que eu vou te dar umas ideias para melhorar isso daí. Tá. E assim, Já tive aí uns 10 casos desses na minha carreira que me fizeram estudar muito e já consegui resolver alguns. Vou tentar te ajudar depois. e aí o pessoal tá perguntando, como que é essa alergia? A pele começou a ficar toda vermelha, não caiu pelo, nada, porque como a ração é de excelente qualidade, muito difícil a gente ter uma perda de muito pelo. Mas começou a ficar, ele se coçar, se coçar, se coçar, se coçar. E aí a gente foi ver e aí levou no veterinário, e aí foi fazendo exames, e aí você vai tirando coisas, porque eu não queria entrar com uma medicação em si. Porque não que eu sou contra nem nada, se precisa, realmente a gente, né? Mas eu tenho um pouco de receio de usar um negócio contínuo, né? Eu sei que, por exemplo, o pessoal fala muito de Apoquel, né? Enfim, eu tô aqui falando nomes, mas e é específico para cada cachorro, e não quer dizer que o seu vai precisar desse aí, tá? Mas um exemplo que muita gente usa. Eu sei que pode usar de uso contínuo, o veterinário falou que podia, não sei o que lá, mas será que eu preciso fazer isso a vida inteira dele? Será que eu não posso melhorar de outra forma? Aí a gente começou a dar ração da fórmula natural sensitive. Tem melhorado, só que ela tem traços de frango ainda, porque eles lançaram agora uma hipoalergênica e ainda não veio para mim. Então eu ainda não consegui trocar, mas aí talvez eu tenha que trocar dos dois, já que ele come cocô. E aí eu não, entendeu? É muito complicado. E aí eu não quero Essa questão da. ficar para um cachorro que não precisa de uma ração hipoalergênica, só o outro. É, Essa questão de pele, Fran, é assim, acho que eu falar um pouquinho aqui, acho que vai responder a perguntas de muita gente aí. Deve ser uma grande parte das perguntas deve ser sobre isso. E a pele é o seguinte: eles podem ter alergia ao que comem, mas podem ter alergia a ácaro, a poeira, sim, podem sim. ter alergia a produtos de limpeza, principalmente. Então tem que tomar muito cuidado com produtos de limpeza, tentar usar só detergente, sabão de coco, produtos assim que são mais leves, produtos mais brandos. Esquecer veja, desinfetante, espinho-sol,
Fez cloro muito forte, sabão em pó na roupa de cama. Muitos isso. cães podem ter alergia, A porque gente tem a caminha, a roupinha é lavada com sabão em pó, amaciante. Então, tomem cuidado com isso. E a questão, assim, mesmo se você tiver corrigido tudo isso, seu cachorro estiver comendo ração hipoalergênica, ele tiver com alergia, provavelmente ele tem uma alergia crônica, que é chamada atopia, que é o que a Meg tem. E a Meg toma um desses remédios aí que você comentou, que é possível tomar de uso contínuo. A Meg toma. Eu sou suspeito para falar porque vale muito a pena no caso dela. Ela vivia com otite, vivia se coçando, se lambendo, vivia com a patinha escurecida, né? Vivia cheia de lesão. E depois que eu entendi não um dá. pouco mais sobre esse assunto e entrei com tratamento, ela respondeu muito bem e vive muito bem hoje em dia com esse remédio de uso contínuo. Mas não é só ele. É ele, é o que ela come, é o produto que eu uso para dar banho nela. Ela toma banho a cada 3, 4 meses. Toma 3, 4 banhos por ano. Demora um pouquinho para dar banho também. Não tudo, não tanto assim, né? Mas uma vez por mês a gente dá banho. Porque eu entendi isso também. Porque o Jota tinha muita dermatite de mal secagem. Então eu percebi que quanto mais eu demorasse, menos problema eu tinha, né? Então eu só dou banho, tipo, vamos supor, toda semana, se for um caso específico, porque precisa ser esse shampoo aqui específico por causa da dermatite, mas é um tratamento. Então vai ficar X tempo assim, mas depois você pode voltar à vida normal. Então, mas assim, o shampoo é muito importante, porque tem que ser. Aí por isso que é importante a visita ao veterinário, porque o veterinário vai olhar e falar assim: a pele dela é seca, a pele dele é mais oleosa, igual a gente. Passa shampoo que não é pro seu cabelo para ver como fica lindo. O que que acontece? Mesma coisa com eles. Então a gente tem que achar qual que é o específico, né? Aqui a Softcare patrocina a gente também. E aí a dermatologista deles que indicou o que precisava ser feito. Então, aí cada um tem o seu, porque antes do pudim, a gente tinha a Nutella. A Nutella já faleceu, ela teve câncer, enfim. E um belo dia, eu lavei ela com um shampoo errado. Aí ela começou a se coçar igual uma maluca. E eu não sabia o que que tinha. Levei no veterinário, a gente achou que era problema na glândula, que ela ficava se esfregando. E não, é porque tinha ressecado tanto a pele dela com o shampoo errado, que ela ficou com alergia. Então, é muito importante isso, e dar pouco banho eu acho assim, conversa com o veterinário e ele vai te falar, ó, usa esse e dá tantos esses tempos aqui, porque aí você vai ter um produto específico para aquilo que você realmente tem. E aí, o cachorro é atópico, então vai ter aquele shampoo próprio para a atopia dele. É ressecada, não sei o que lá. Tem para todo mundo. Os tratamentos que eu passo, Fran, são baseados basicamente em shampoo. Eu praticamente não fico entrando com um monte de medicamento via oral, não, tá? O Tá. tratamento ele é mais voltado para a pele. E isso que você falou é exatamente isso. A gente tem que ver a questão de oleosidade. Eu passo o dedo, Fran, no local. Eu pergunto para o meu cliente: você concorda que esse pelo aqui está mais úmido aqui, que está mais oleoso? Você concorda que aqui está seco? E aí eu vou anotando no meu prontuário e depois eu faço a receita. Um ponto importante, Fran, é bom lembrar que glândula anal e ouvido são anexos da pele. Sim. Então, tudo que acontece na pele geralmente acontece no ouvido e na glândula anal também. São dois assuntos aí que a galera deve estar perguntando muito. Eu já estou Muito. adiantando aqui a resposta. Ouvido inflamado e glândula anal inflamada direto, aquele cheirinho de peixe que sai da glândula, cachorro Nossa. que fica arrastando o bumbum no chão, que deve ter pergunta disso também, Você cachorro acha? que vive com o ouvido inflamado, com cheiro forte, vermelho, tudo isso daí está no mesmo pacote, geralmente, que a pele. Olha só. E a base, geralmente, é alergia. Não Da sou glândula, eu que estou dizendo isso, são os estudos mais recentes que comprovam isso. olha só. E aí, alergia ao quê? Pode ser alergia ao que come, pode ser alergia ao produto de limpeza, pode ser alergia a ácaro, a poeira, a grama, pode ser alergia a fungo, pode ser alergia a um monte de coisa, tá, gente? Tem que, assim, a gente pode ir tirando e tentando entender. Isso. Aqui tava pensando, será que é a roupa? Porque tava frio pra caramba e o pudim é muito friorento. Então a gente põe roupa nele sempre. Aí, tipo, será que é a roupa? Só que eu uso produto pra lavar específico. Então, eu não achei que fosse, mas aí ele tá sem roupa.
ele foi no veterinário, teve que tomar injeção de novo esses dias, porque aí começa a comer coisa errada, né? Então, aí eu não consigo controlar. E aí a gente tirou tudo, tirou a roupa, começou a olhar isso no lençol também, tirar para ver se é isso. Agora parece que melhorou. Vamos ver. Tem que dar um tempo aí para ver. Tá sem remédio, sem nada. Mas precisa ficar de olho mesmo, não tem jeito, né? Com É muita. certeza. É, é muita coisa. No e-book que eu fiz, Fran, tá num valor muito acessível. Eu digo vários detalhes sobre isso. Falo detalhes sobre tudo que você precisa saber para evitar os problemas do pug. Eu estou tentando falar algumas coisas resumidas aqui, mas não dá para falar, né? Tudo que está no e-book está em vídeo de graça também aqui no meu Instagram. Não estou falando isso porque eu quero vender e-book, não. É porque no e-book está organizado. Tá? Sim, Aqui no meu Instagram, todo o conteúdo que tem no e-book tem aqui no meu Instagram. Quem não quiser comprar e-book, é só ir aqui no meu Instagram e ver vídeo por vídeo que vocês vão ter acesso a todo o conhecimento que eu tenho sobre pug para evitar otite, para evitar problema de pele, como dar banho, de quanto em quanto tempo, tá sabe? bom. Os detalhes, está tudo aqui, gente, no meu Instagram, tá? E é de graça, está disponível aí para vocês, tá? Muito bom, gente. Eu ainda não li, mas eu tenho certeza que deve ser incrível. Vale a pena. O pessoal Porque, me deu feedback muito legal, Fran. O pessoal me dizendo assim que mudou a vida. Depois que começou a seguir as dicas do e-book, o cachorro parou de ter problema de pele. Tá conseguindo. Principalmente a questão do lencinho e de um hidratante que eu passo lá no e-book para uhum. manter o cachorro sem banho, né? Então as pessoas dizem que muda a vida, porque para de dar trabalho de dar banho, o cachorro melhora a pele. Um Nossa, monte de total. feedback positivo assim, em relação a peso também, porque eu falo muito de alimentação também no e-book, né? E aí a galera me dá feedback positivo, eu fico muito feliz. Quando eu tô vendo aqui, o pessoal, ó, muitos corações e as pessoas falando, ah, é verdade, muito bom. Que bom, fico feliz. Quer que eu Muito bom. faça? Quer que eu bote pergunta aqui para responder ou você vai? Tá bom. Você que manda. Acho que você estava falando aquela hora, que a pergunta que estava aqui era sobre a ceratite pigmentar, né? Que era Isso. e acho que é um tema importante, acho que a gente pode falar. Eu também queria depois falar sobre a glândula, porque é algo que muita gente tem dúvidas sobre a glândula. Eu mesma, eu é algo que o pudim, mas o pudim tem bastante anel. E é algo que, assim, eu não sei como nem responder as pessoas, porque eu não consegui resolver essa questão aqui. Então, é igual quando as pessoas falam, ai, como eu faço pra meu cachorro parar de fazer comer cocô? Não, eu não sei. Quer dizer, eu sei, mas eu não faço. Então, glândula anal. Bom, pode ser. Glândula anal é o seguinte: glândula anal está muito envolvida com o que o animal come, com a quantidade de água que ele bebe, com a qualidade das fezes e com a pele dele. Se esse animal costuma ter otite, se esse animal costuma ter problema de pele, se ele se coça, ele tende a ter uma glândula anal mais inflamada, tá? Caso do Eu pudim. tenho, eu tenho pacientes que têm a pele boa, ouvido bom e glândula anal inflamada? Tenho, mas Hum, é menos bom. provável, é uma quantidade menor, uma porcentagem menor, tá? Uhum. E aí, assim, tem vitamina que a gente pode dar para o animal para diminuir a incidência do problema na glândula anal. Geralmente eu mudo a alimentação. Você pode umedecer a ração do teu animal, começar a dar ração umedecida durante aí um mês, né, para ver se muda um pouco a questão da glândula. Mas a dica principal, Fran, é o controle do problema de pele. A Meg, por exemplo, tinha problema na glândula anal direto. Direto. Depois que eu comecei a fazer esse tratamento que eu te falei para ela, de Uhum. uso contínuo, aplico remédio no ouvido dela toda semana. Tá. O ouvido está normal, está 100%. Eu aplico o remédio para evitar que dê otite. E comecei a dar esse remédio via oral, comecei a só dar fruta para ela, parei de dar petisco de pet shop. Ela não teve mais problema na glândula anal. Olha Solta, só. solta de vez em quando? Solta. Mas aí não é porque está inflamado, entendeu? É porque é excesso de produção. Olha só. Então tem isso, né? O pudim, eu sinto que ele tem.
parece mania. Tipo, ele encosta, tipo, ele tá ali, tipo, vem, senta no colo. Aí eu vejo que tá fazendo assim com o esfíncter dele, na minha perna. E aí vou ver, tá tipo líquido podre, né? E então, assim, eu achava que tinha um problema de inflamação, né? Ou ficava muito cheio, enfim, precisava esvaziar, porque tem alguns cachorros que talvez precise esvaziar, porque não esvazia quando faz o cocô, né? Não sai completamente. Mas o dele eu não conseguia entender. E também não é ligado porque tem cachorro que solta porque é ligado a alguma coisa comportamental. Então o cachorro tá, tipo, com muito medo, ele vai lá e solta. Não é, ele tá relaxado no meu colo. O que que tá acontecendo, né? Mas talvez tenha muito a ver com essa parte mesmo desse tratamento de pele. Tanto é que essa semana, como ele foi no médico, aí tomou injeção, tomou os corticoides, né? O que foi prescrito, tomou banho, passei as coisas, estava fazendo tratamento no ouvido também, porque estava inflamado. E olha que eu fico em cima, gente, eu limpo toda semana o ouvido. Eu não posso ver cachorro na rua que eu vou, se tipo alguém fala assim, vem aqui conhecer meu cachorro, eu vou lá olhar a orelha, eu cheiro as orelhas. Eu falei, eu não acredito que o meu eu não vi. Eu fico nervosa, fico chateada. Mas é bom saber. Eu vou prestar atenção nisso. Acho que o E caso do teu é parecido com o caso da Meg. parece. Eu vou ver. E aí eu tô, por exemplo, eu tô testando também bastante a pele. Esse também melhora um inteira com um produto da Soft Care para melhorar o bioma. Não sei explicar assim, tipo, Eu vou te explicar. É a microbiota da pele. microbiota. Isso, da pele. É igual a flora intestinal. Os cães têm Isso. a flora dermatológica, a microbiota da pele. Isso. Aí eu tô usando um produto desse. Então, velho, sentir melhora. Mas é um tempo. Tipo, vamos ver daqui uns 30 dias. Se realmente precisar, aí eu vou entrar com opções, como a gente já conversou. Mas eu não gostaria de dar isso a vida inteira. Não, eu gostaria, mas se precisar, tá É. tudo bem. Eu Problema. também não gostaria, e eu sei que meus clientes também não. A gente tem essa conversa, tá, Fran? Quando eu vou prescrever, eu troco essa ideia com o meu cliente. Claro. E assim, eu fico brincando que meio que eu troquei essa ideia comigo mesmo em relação à Meg, né? Porque é o Fábio pai e o Fábio veterinário. Aí vem o Fábio veterinário e fala, ó, Fábio pai, vai ter que fazer. E aí, vamos fazer ou não vamos? E aí o Fábio pai fala, pô, eu não queria fazer veterinário, Fábio veterinário. O Fábio veterinário, mas tem que fazer, que ela tá se coçando. Aí Tem que fica o tique-teco, fica... E aí o Fábio veterinário convenceu o Fábio proprietário. Porque a facilitar. cachorra, a qualidade de vida dela tá em primeiro lugar. Eu E penso aí, nisso. assim, se tiver problema no futuro, na bula tá escrito que pode ter. Que Se pode. tiver problema, a gente segura, a gente resolve. Mas eu não posso ver minha cachorra se lambendo o dia inteiro a Não, pata não, e com se certeza. coçando o tempo inteiro, entendeu? E assim, legal saber, Fran, que tem solução, né? Que tem saída, né? Que Com tem o que certeza. fazer, né? Eu acho que a medicina veterinária ela tá muito avançada com isso, né? De ter produtos maravilhosos que fazem coisas que você fala, gente, não tem isso para ser humano, sabe? Tipo, tem um tem um remédio que eles usam aqui de uso contínuo, que é a homeopatia, que é para melhorar a imunidade. E aí é muito bom porque ajuda a melhorar a pele, né? Evita a dermatite, é muito legal. E aí eu falei pra veterinária, eu não posso tomar? Sempre rola essa pergunta em consulta. Claro que não. Bom, quero responder mais perguntas, hein? Vamos Ah, responder as perguntas aí pra galera não ficar na saudade. Manda. a de ceratite pigmentar também, que a gente tinha Opa. visto bastante pra mim sobre esse assunto. Beleza, galera. Isso aí é o seguinte. Olho esbugalhado, tá? Cílio invertido no canto do olho, que é o chamado entrópio. Todo pug tem esses dois. Olho esbugalhado e cílio invertido. O olho esbugalhado, ele faz com que o olho do cachorro tenha um contato maior com a umidade relativa do ar, com o vento, com o monóxido de carbono que está nas cidades grandes, principalmente em São Paulo. Então, a poeira, a terra, a areia que voa na praia, por exemplo,
tudo isso, o olho do pug está mais exposto ao esbarrão. Então, esse olho ele já vai sofrer mais que um olho normal, por conta disso. Aí você vem com o cílio invertido ali, que fica o tempo inteiro fazendo isso no olho. Né? E aí, muitas vezes, esse cachorro ele é alérgico. Ele coça o rosto, ele esfrega a cara. E aí esse olho está seco, esse olho já está meio inflamado, e aí o cachorro vai lá e roça ele num canto. Ele mete a pata lá e coça esse olho. E aí é um olho que sofre muito com úlcera de córnea, é um olho que fica ressecado e por causa do cílio, ele vai fazendo uma certa ceratite, ele vai ficando com a pele do olho, que é a córnea, grossa, né? Porque você imagina ali, ó, um local que o tempo inteiro fica, ó, fricção, né? Na córnea, né? E aí esse olho vai ficando com uma mancha preta. Eu desafio você agora aí, quando acabar essa live, ou agora aqui durante essa live, apaga a luz da sua sala aí, do seu quarto. Olha com uma lanterna para o olho do seu pug. Quase todos têm algum tipo de mancha preta na córnea. Eu tenho. Isso... não, mas o Jota tem. Bem... Um lado é bem grande, inclusive. Essa é a ceratite pigmentar. É. Tá? Essa é a ceratite pigmentar. Quase todos os pugs têm algum grau dessa doença. Pouquinho ou muito, né? Não, É. Não tem jeito. E ela chega a tomar o olho inteiro? Não. Chega. Tem pacientes que chegam para mim, Fran, com 2, 3 anos de idade, já com o olho todo tomado. É muito triste, porque eu sei que tinha como impedir de chegar naquele ponto, né? É só lubrificar. Eu prescrevo muita pomada oftalmológica para os meus pacientes. Eu vi você fazer, 70% usam. Aqui a gente usa um da Softcare mesmo que eles mandam, que é tipo um colírio Moura Brasil nossa, sabe? Que é um tipo... Eu conheço. Tipo esse. Que Conheço, eu uso, é bom. Pra lubrificar, é bom. Esse que a gente usa aqui. Mas eu confesso que eu não uso todo dia, não. Porque é um trabalho... O Jota, como é mais velho, mais tranquilo, eu ponho ele aqui, ó. Faz assim e resolve. O outro, só por Deus. Eu tenho vídeo ensinando a aplicar colírio no olho do pug aqui, e tenho vídeo ensinando a aplicar pomada. Da pomada eu vi. Da pomada eu achei sensacional. Muito bom. No Jota, pode fazer qualquer coisa, gente. Eu sei que não é sempre fácil, igual é com a Meg, né? Porque Meg é adestrada, né? E aí eu dou os comandos para ela e tal. Ela é, treinadona, né? O comando de obediência básica dela é bem treinado. Então, com ela é sempre mais fácil. Mas dá para fazer, tá? Assim, a dica de ouro, gente, é botar o animal no local alto, segurar na bochecha para controlar. Você pode ir treinando aí sem aplicar nada no olho durante 20 dias. Bota no local alto, segura a bochecha, fruta. Pedacinho de fruta. Puxa pela bochecha. Ele vai puxar para o outro lado, você puxa. Em cima do local alto. Fruta. 20 dias fazendo isso. No 21º você pinga o colírio. Acabou de pingar, fruta. Todo dia. Galera, funciona bem, hein? Não é sempre com todos, mas funciona com a maioria. Funciona, com certeza. Alguém perguntou aqui se pode passar soro. Se pode. Pode, mas ele não dá tanta lubrificação. Assim como o colírio também. Ele é melhor, muito melhor que o soro, não tem comparação. Mas o colírio também, Fran, aquilo que eu ia te falar agora há pouco. Ele não dá uma lubrificação tem que ser contínua. Você aplica e ele é absorvido. Sim. Né? Apesar desse colírio aí da Softcare ele ter um filme, um biofilme e tal, é legal. Ele é melhor que alguns outros. A lágrima, parece. É um negócio mas a pomada, assim. A pomada, ó. Sim. Porque ela fica ali sujinha, né? Ah, sim. E fica, ó. Vai ficando, né? Fica tipo... Deve ficar confortável, inclusive. Porque vamos combinar, não deve ser fácil ficar com esse olho assim, ó. Imagina você com o dia inteiro assim, ó. Não deve ser confortável. Legal. E aí a pomada serve como um emoliente ali, um lubrificador ali, meio que contínuo. Muito legal falar aqui nessa live, que eu sei que tem muita gente aí louca por pug. Uma coisa que eu aprendi no congresso, que eu vi há 2 anos atrás, existe implante, em breve eu quero ter na minha clínica,
um implante do tamanho de um grãozinho de arroz, que tem essa pomadinha oftalmológica dentro, que você implanta dentro do olhinho do pug. Meu Deus, quero. Dura um ano. Sem Caraca, você precisar aplicar nenhum colírio, nenhuma pomada. sensacional. Bem legal, né? O pessoal tá falando, como que é o nome, não sei o que. Gente, tem que ir no veterinário. É o que ele indicar pra vocês. Cada caso é um caso, não tem dessa. Com Não adianta a gente certeza. falar que é o errado. Aí vai receitar um negócio, você vai usar e depois vai xingar a gente. Ficam só falando porcaria lá na internet. É isso aí. Eu vi o pessoal perguntando aqui muito sobre espirro reverso, né? Que esse pessoal fica bastante assustado com o espirro reverso, que assusta no começo, é bem assustador, mas depois a gente acostuma a entender por que que aquilo ocasionou. Aqui em casa é mais no inverno, porque eu tenho a impressão que é porque tá mais seco. Então, quanto mais seco o ar, eu tenho a impressão que acontece mais isso. Mas aqui, depois da operação, quase não tem. O J, antes da operação, era todo dia. Todo dia tinha um caso ali. Pelo menos uma vez na semana, 2 vezes na semana acontecia. Agora, aconteceu uma vez na semana esse ano. Mas Assim, assusta mesmo. é aquilo, Franco, eu te falei lá no início da live, lembra? A resistência do ar. O local muito apertado, o ar passa, ele passa meio que inflamando, porque ele passa no local muito estreito. Então você imagina o cachorro fazendo cada vez mais força para conseguir aquela quantidade de ar durante anos. Você imagina o que esse ar faz nesses locais que são mais estreitos, né? Ele inflama esse local. E aí, muitas vezes, acontece aquilo também que eu te expliquei no início da live do canudinho. Você tenta chupar tomar um milkshake ali com um canudinho bem fininho, na hora que você faz muita força, ele fecha. E aí, às vezes, alguns locais, como a traqueia, como o céu da boca, que a gente chama de orofaringe, colaba. Na hora de fazer a força, colaba. Ou porque sentiu algum cheiro forte, ou porque ficou ansioso demais, ou porque ressecou o ar. E aí o ar seco, ele passa no local que já é estreito, o ar normal já passaria inflamando, o ar seco passa inflamando e com mais resistência ainda, né? Aí. E aí Nossa. inflama, e aí o cachorro é igual a gente. Fica entupido, fica com angústia respiratória, não consegue respirar direito, e aí faz o espirro reverso. Tá? É uma das explicações. Outra explicação seria também a questão da ansiedade, do espirro reverso que vem após beber água, do espirro reverso que vem após comer. É muito comum também que os cães tenham espirro reverso logo após comer. Aí pode ser a falsa via, que também é por causa desse estreitamento respiratório. Um pedacinho de ração vai parar ali na traqueia, um pedacinho de ração vai parar ali na nasofaringe, ou até o próprio ar seco ali inflama essa região, e aí o cachorro tem esse acesso de espirro reverso. Não tem o que fazer. Tem muita gente que fala sobre tapar o nariz do animal, assoprar o nariz do animal. Nada disso tem nenhum tipo de comprovação com nenhum dos meus professores que são muito especializados nessa área. Falei aqui que tenho pelo menos aí 3 ou 4 professores que eu estou acompanhando, que eu estou fazendo estágio, estou operando direto, estou fazendo consulta. Os caras são fera, os caras são especializados nisso. Nunca vi nenhum deles falar nenhuma fórmula mágica para melhorar espirro reverso ali na hora. Não existe. Eu penso que a gente tem que ficar calma para tentar deixar o animal calmo e ficar ali com ele e, tipo, esperar passar, sabe? Tipo, faz um carinho ali, porque eu já tentei várias coisas, já tentei tampar o nariz, já tentei enfiar o dedo na boca para ver se, tipo, enfiar lá na goela, sabe? Para ver se, tipo, fazer alguma coisa assim. Não adianta nada. É esperar passar mesmo e tentar ficar você, é o mais difícil, é a gente ficar calma. Mas dá. É só pensar que vai passar, que não é falta de ar, não é um engasgo. Mas aí a gente tem que entender o que é um engasgo e o que é um espirro reverso. Porque o engasgo, sim, você precisa sair correndo, porque pode dar ruim. Espirro reverso. Engasgo. Diferente. Espirro reverso é uma parada mais comum, é uma crise mais comum, uma crise mais contínua,
mais prolongada. O engasgo é mais interrompido. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tá? O espirro reverso é uma coisa mais... Vai ficar fazendo assim. É muito... Tá? E assim, galera, tá acontecendo isso, aconteceu uma vez com o teu cachorro, leva no veterinário. É isso que você tem que fazer. O que eu tenho que fazer quando meu cachorro tiver espirro reverso? Leva no veterinário. Tem que levar na hora, só se ficar muito prolongado. Eu não conheço nenhum caso, nem nunca vi, nem nunca ninguém me comentou aqui em nenhum dos vídeos que eu já fiz sobre espirro reverso, dizendo que o cachorro morreu, que o cachorro desmaiou depois de espirro reverso. Eu nunca vi acontecer. Ele é um processo autolimitante. Mesmo jeito que ele vem, ele vai. Mas ele é um sinal importante da síndrome do cão braquicefálico, que pode estar associada com obesidade e pode estar associada com alergia. E às vezes a gente tem os três juntos. Síndrome do cão braquicefálico, obesidade e alergia. E aí é aquele cachorro que vive em crise de espirro reverso, que tem uma atrás da outra, tem 5 num dia, 10 num dia. Leva no veterinário quanto antes para ver essa parada, ver isso quanto antes. Às vezes tem que fazer raio-x, tem que fazer às vezes laringotraqueobroncoscopia, tem que às vezes sedar o animal e olhar como é que é ali o céu da boca, tem que às vezes fazer antialérgico, corticoide, nebulização. Isso mesmo. Tem que entender o que está acontecendo, mas a gente só vai saber quando levar no veterinário fazer todos os exames. É uma série de exames para descobrir mesmo o que está rolando. E aí pode ser que o seu veterinário seja generalista, e aí ele vai te falar, é isso, eu não faço, ou não é comigo, mas o fulano, que é meu amigo, eu indico, vai falar com ele. E aí assim você vai encontrar. Mas o generalista, ele vai conseguir pelo menos te diagnosticar e te mandar pra lista. Perfeito, minha amiga, perfeito. Isso aí. Deixa eu ver se... Alguém tava falando aqui, deixa eu ver o que mais. Sobre pedra na bexiga, se tem alguma coisa para melhorar, Pedra na bexiga. Prevenir. Perdão te interromper, minha amiga. Se tem como prevenir, né, essa pedra, porque é bem comum, né? Eu vejo muita gente que tem pug falando que teve pedra. É igual em nós humanos. Beber bastante água, não é isso? Uhum. Sabe que tem alguns seres humanos, organismos, que são predispostos a fazer cálculo. Meu pai mesmo já expeliu alguns cálculos, diz que a dor é horrível, né? E em cachorro também é uma dor muito forte. Imagina. Então a prevenção principal é com ingestão de água, bastante ingestão de água. Vocês podem fazer suquinho de fruta, maçã, pera, melão, mamão, misturar todo dia um pouquinho na água do teu cachorro para estimular o apetite hídrico dele. Você pode fazer picolé de fruta para ele lamber no calor, né? Você pode botar água na ração, você pode dar água de coco. Isso tudo vai prevenir o cálculo urinário. Beleza? Sim. Agora, olha só. Muitas fêmeas de pug têm problema na bexiga por causa da vulva infantil. Galera, essa dica que eu estou dando para vocês aqui vale ouro. Porque eu demorei muitos anos para chegar nessa resposta. Tá? Eu tenho muitas pacientes minhas que têm problema de cistite recorrente. E eu descobri nos últimos tempos, estudando muito, que um dos grandes motivos é a vulva infantil. O que é a vulva infantil? É aquela vulva pequenininha que é coberta de dobras. Olha. É aquela vulva que é escondidinha lá dentro, pequenininha. E aí, muitas vezes, isso é a causa da cistite recorrente e dos cálculos urinários. Tá? Então, mas assim, Fran, tem que ir no veterinário para avaliar. O que eu costumo fazer? Exame de urina, ultrassonografia, né? Cultura e antibiograma da urina. Às vezes o veterinário vai indicar uma ração específica. E aí, gente, não saiam comprando ração urinária, por exemplo,
sem indicação médica, porque pode dar problema, pode ser pior. Então, nenhuma ação que é considerada medicamentosa pode ser dada sem orientação, porque às vezes ela mexe com outras coisas e por isso tem um problema muito grande. Então, por exemplo, eu estava falando da ração hipoalergênica, por que que eu não queria dar para o Jota? Ele não tem problema, então eu posso causar um problema nele usando isso. Por isso que a gente sempre precisa dar orientação de alguém que sabe melhor que a gente, né? Não adianta a gente, acho que tá com problema, vou comprar não sei o quê. Não, não façam isso. Porque você pode piorar o que não tava bom, né? Pode, tipo, ter um problema maior. E às vezes até o veterinário vai demorar um tempo para achar o que precisa. Então ele vai fazer exame, vai ter, para depois falar, realmente tem um problema assim, então é essa ração aqui. Com certeza, Fran. Né? A ração depende muito de qual tipo de cristal que é. Tem oxalato, tem fosfato magnesiano, tem fosfato triplo, tem estruvita, tá? Então vai depender de qual tipo de cristal a gente vai prescrever a dieta. E a dieta caseira também pode ajudar muito, tá? Prescrita por nutricionista veterinário. Exato. E não adianta a gente também ir lá fazer arroz com frango, arroz com carne moída e dar e achar que tá também tudo certo, porque também não funciona. Às vezes é uma alimentação super pobre para o cachorro, né? Pensar que as alimentações que a gente compra fórmula, e nessa fórmula tem todos os componentes ali que o cachorro precisa, vitaminas, sais minerais, carne, algumas rações têm grão, outras não, enfim. Então, tudo isso é importante estar dentro daquela fórmula. E aí, quando você não vou dar mais essa fórmula, vou dar a comida feita em casa, ela tem que ter os mesmos nutrientes que tem aqui. Então, ela tem que ter vísceras, ela precisa ter osso, ela precisa ter várias coisas que são importantes para a alimentação do cachorro. Então, não façam nada sem orientação. Assina embaixo tudo que você falou e é uma complementação. Tem hoje em dia vitaminas que você pode misturar na comida caseira, que aí você garante a quantidade de cálcio, de magnésio, sabe? De minerais, tá? É bem legal isso, mas aí é o nutricionista que vê qual é essa porcentagem, né? Qual é essa quantidade, né? Para ver direitinho, para balancear e nem sobrar nada, né? Que pode sobrecarregar o rim, sobrecarregar o fígado e nem faltar nada, né? Exatamente. E às vezes é uma mistura de coisas que fazem aquela vitamina acontecer. Eu lembro que quando a Nutella estava no fim da vida dela, a gente conversou com ela, inclusive no meu canal, eu gravei uma live, um canal no YouTube, eu gravei com ela, a nutricionista. E ela tem uma marca de comida natural. E aí ela me passou a receita do que eu tinha que dar para a Nutella. Então eram umas misturas de tipo de coisas caseiras que precisavam ser feitas para a vitamina e para a célula, sabe? Então, olha só isso. Então, tipo, você vai misturar isso com isso, porque isso aqui vai fazer com que o transporte dessa vitamina funcione e faça ligação com a célula tal que vai dar esse resultado. Então, olha a importância disso. Então, não fazendo isso, você vai causar um problema de déficit de N coisas para o cachorro. Então, é importante a gente dar ração específica, é importante para o seu cachorro, né? Aqui, como eu já tinha falado, eu uso a fórmula natural Fresh Meat Light para o Jota e a Fresh Meat Sensitive para o Pudim. Tem traços de frango, porque eu ainda não consegui trocar pela hipoalergênica, porque ainda estou resolvendo o que eu vou fazer. Ainda estou conversando com o meu veterinário, com os veterinários de lá, para ver o que a gente pode fazer para todo mundo ficar bem nessa história. Muito bom. Está sendo assessorado por veterinário, está em boas mãos. É verdade. Não, sempre, gente, eu não faço nada. Eu, assim, não faço nada sem perguntar antes. Nada, nada, nada. Mesmo porque eu tenho muitos colegas e muita gente para me ajudar aqui, né? Então eu aproveito e falo sempre. Né? As marcas que estão com a gente sempre deixam veterinários disponíveis. Tem aqui eu trato sempre. Agora tenho aqui o Dr. Pug para me ajudar também. Pois é, ó. Eu não vou conseguir me segurar. Eu estava aqui me segurando, mas não vou conseguir me segurar. O caso do teu cachorro é o caso que eu mais pego na minha rotina. Olha exatamente só. Toda essa história que você diz. Você, assim,
E assim, gente, pelo amor de Deus, eu não quero nunca diminuir o trabalho dos colegas. Mas é porque eu venho me especializando nisso. Cada um Eu com fiz sua diversos cursos nisso. E aí, tipo, eu tô atendendo aí em São Paulo, no Hospital Veros, muitos pacientes que me seguem aqui, muitas mamães e papais, que já foram em muitos colegas, e aí, quando para na minha mão, eu consigo resolver, porque eu não trabalho com outras coisas que os colegas também devem fazer muito melhor do que eu, né? Eu trabalho só com isso. E aí eu acabo entendendo os detalhes, o manejo da raça, né? E aí, assim, eu tive um feedback hoje, Fran, de um cliente do Márcio. O cachorro dele chegou para mim lá em São Paulo, assim, já tinha ido em 4 veterinários, ninguém conseguia resolver. E assim, eu fiz parecido com o que os outros veterinários fizeram, mas a diferença foi eu mudar o manejo dele do dia a dia. Então tinha lá uma caminha que ele tinha alergia, e os veterinários não tinham se ligado nisso ainda, eu tirei a caminha. olha pra isso. Ninguém olha Né? pra isso. Ninguém, O ninguém. petisco que eles davam e o veterinário não tinha pedido para tirar, eu tirei o petisco. Né? O shampoo, eu mudei o shampoo, mudei a ração, passei para uma ração hipoalergênica. Fran, resolveu. Eu Ouviu? não fiz, eu não fiz nada demais, tá? Eu só conversei durante 1h30, descobri o que tinha na casa e modifiquei. Que legal. E aí Bom o também. resultado, ó. Eu vou olhar pra isso. Eu vou mudar algumas coisas assim e aí eu vou te contar depois. Quando que você vem aqui em São Paulo? Eu vou para São Paulo agora dia 7, dia 8 e dia 9 de outubro. Eu tô com a agenda já lotada, mas para você posso tentar arrumar uma vaguinha antes. Vou Eva! tentar, Tá bom. Tá tá? bom. Mas ó, eu realmente me deixo à disposição, Fran. Eu fico assim, eu sei que você tem os veterinários que você confia, quero que você fique totalmente à vontade, como eu quero que todos os clientes fiquem. Eu não tenho assim muito ciúme, não. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Tem espaço pra todo mundo. Mas realmente eu sinto que eu posso te ajudar muito. Eu tenho certeza que você pode me ajudar muito mesmo. Quero muito. Não, e eu acho que vai ser muito legal. Acho que as pessoas vão adorar ver a gente aqui nos stories falando, olha quem tá aqui. Eu acho que Ia pode, ser muito legal, ia ser muito legal. com certeza. É, mesmo porque a gente precisa se conhecer pessoalmente. Mas eu não vou pro Rio de Janeiro, assim, pra mim não é tão simples. Mas já que você tem um compromisso aqui, por que não, né? Então, o Verus, ele fica aí perto do Ibirapuera, do Parque do Tá. Ibirapuera. Eu moro aqui meio que perto do Morumbi. É só marcar, eu dou um jeito e vou. Não tem problema. Eu levo os pequenos, tá tudo certo. Então vamos conversar depois, então. Vamos sim. Nossa, a gente já tá aqui há 1h30 já. Se deixar, a gente vai longe, né? O assunto é Eu não quis encerrar, não quis falar nada, porque eu vi que a galera tava em dócil aí, que a gente prometeu live de perguntas e respostas, e aí a gente se empolgou, começou a falar. Mas assim, galera, olha só. As coisas que a gente falou aqui, eu me comprometo com vocês, palavra aqui de homem, palavra de veterinário, que a gente só falou aqui coisa importantona. Só coisa importantona. Não falamos nenhum papo furado aqui. Falamos só coisa que realmente pode fazer diferença na tua família com o teu pug. isso mesmo. Importante. O pessoal tá perguntando se a gente vai deixar a live salva. Vamos deixar a live salva, vocês vão poder acessar, que vai estar tanto no meu quanto no doutor. Vai ser ótimo. Eu só queria responder, acho que outra pergunta, porque aí depois a gente combina outro dia, eu posso voltar sempre, de verdade. Tanto tá super convidado, quiser me marcar nas coisas, me chamar, né? A gente vai adorar ter você aqui, porque pra gente também é muito importante, porque, tudo bem, como você falou no começo da live, eu sou autoridade no assunto, mas eu não sou veterinária, então eu preciso de alguém para assinar embaixo para mim. Tendo você, me ajuda muito. Conta Inclusive, comigo. Vai ser sempre um prazer. às vezes vem. Às vezes vem, tipo, matérias, coisas pra fazer, né? Aí as pessoas falam assim, ai, Fran, que legal, você não pode. Ah, mas você é veterinária? Não. Ah, então não dá. Bom, agora eu tenho alguém pra assinar minhas matérias, pelo menos. Então. E olha só, a gente tem uma coisa em comum que eu falei no início da live, quero ressaltar aqui, que é esse amor extremo pela raça e essa meio que defesa de forma ativa da raça. Como é que a gente defende ativamente a raça? Democratizando conteúdo, democratizando conhecimento. Acho que não tem contribuição mais bonita
pela raça do que essa que a gente dá aqui, levantando aqui a nossa bola. Né? E acho que assim, acho que é até um pouco, principalmente da minha parte, Fran, eu sinto que é um pouco da minha obrigação. Porque assim, a raça é possível ser criada, é possível ter um pug saudável, é possível, sabe, ser feliz com o seu pug sem gastar tanto assim. E é isso que eu tento passar aqui no meu Instagram. Mas é o que eu falo muito para as pessoas, assim, muita gente me procura porque vai comprar um pug. Aí eu falo, se você pagar barato, você vai gastar muito depois. Se você comprar um pug bom, de um criador bom, você vai gastar menos depois. Aí você escolhe. Mas uma coisa que tá todo mundo perguntando, e eu tenho certeza que você recebe essa pergunta diariamente, eu também, eu acho umas 10 por dia. Como eu faço para melhorar a queda de pelos no meu pug? Pergunta de milhões, né? Milhões. Indo direto ao ponto. Escova Furminator 3 vezes por semana. Ancora a pele. A Forminator. Não, Ancora a pele. Estica a pele. E escova na região logo na sequência. Onde está esticada. Estica e escova. Estica, escova, estica, escova. 5 minutos, 3 minutos, 4 minutos escovando. Tira aquele bolo todo. Depois passa a mão com um pouquinho de assim, umas 3, 4 gotinhas de água na mão. Passa a mão no seu pug todo. Bate a mão, passa de novo, passa de novo, passa de novo. Dura uns 10 minutos. 3 vezes por semana. Tá? Não tem nada melhor do que isso. O resto é secundário. Tá? É assim que se melhora a queda de pelo no pug. E controlando o problema de pele também, né, Fran? Desculpa te interromper. Controlando o problema de pele. Os cães que mais caem pelo são os cães que têm a quebra da barreira cutânea, com a pele inflamada, e aí o pelo não consegue aderir na pele, ele fica solto, tá? Então tem que manter a pele saudável para ter um pelo que não cai tanto. Exato. É que muita gente acha que vai me indicar ômega 3, que todo mundo acha que é isso, e não vai mais cair pelo. Mas, gente, não tem cachorro de pelo curto que não caia pelo. Se eu pegar aqui, eu tô cheia de pelo. Então, se você não fizer nada, se você não escovar o cachorro 3 vezes na semana, vai ter pelo. A única diferença é que, assim, você escovando o cachorro vai ter pelo na sua mão para você jogar no lixo. Se não, vai ter pelo espalhado pela sua casa inteira. Mas sempre vai ter pelo. Porque às vezes parece anúncio aqui no Instagram, um monte de gente falando. Porque toma isso, porque não vai melhorar a queda do pelo. Se você der uma ração super premium, de uma marca boa, não tem que você melhorar nessa alimentação do cachorro para o cachorro parar de perder pelo. Se você der uma ração horrível, uma ração que você comprou a granel lá, aí tudo bem. Tô assinando embaixo, hein? Ó. A gente não deve dar essa ração. Mas se você dá uma ração horrível, ruim, que você comprou a granel baratinha, aí realmente, porque a proteína é de qualidade ruim, tudo é ruim. E aí o cachorro vai ter uma queda de pelo. E aí você suplementar com ômega 3 com outras coisas, realmente vai melhorar a qualidade desse pelo que você está suplementando. Agora, se você dá uma ração de excelente, pode dar o que você quiser, não vai parar de cair, porque funciona. Eu vou ver se eu acho o Furminator aqui, por aqui, para mostrar para o pessoal. Fica aqui no banheiro. Eu uso essas duas aqui. Essa aqui é antiga, é a Furminator antiguinha. E eu uso essa daqui, não deste lado, porque você precisa passar uma dessa para depois passar essa. Então essa daqui meio que tira algumas coisas e essa tira aquele grandão mesmo. Mas sabe uma coisa que dá muito certo aqui também? Sabe aqueles pente de hotel, aquele branquinho que dava antigamente? Aquilo também tira muito pelo. Aquilo é bem legal, porque não machuca o cachorro, você passa assim, e aí fazer o que o doutor falou, depois passar a mão e fazendo, funciona super. Vou pegar um negócio aqui. Terminei. A pessoa tá falando, indica um lugar barato pra comprar. Esse escova é caro, gente. Por isso que eu falo, usa essa de hotel aí que eu falei que aí é de graça. Isso dá certo em Pug? Eu tenho vontade de comprar e nunca. Acho que não funciona.
Olha, vou comprar. Vou comprar. É bom, hein? É bom. Olha só. É Bom bom. saber. Eu Tava, gosto. Ó, tava... ó, Olha, gente, ótima dica. ó. Nossa, isso aqui é uma beleza, Fran. Isso é uma Bom, belezura. faz um carinho ali, já. Isso, Muito bom, isso. 3 muito vezes bom. por semana. Essa aqui dá para fazer todo dia. É claro, dá mesmo, porque Todo você dia, fica todo aqui, dia. ó. Muito bom, vou comprar. Que legal, gente. Mercado Ai, Livre. adorei, adorei. Muito bom. Adorei essa audiência, pessoal, super animado aqui falando. Tem gente que falou que eu falo demais, mas tá bom, eu sei que eu falo demais mesmo. Que o pessoal fala, deixa o doutor falar. Nada, que isso, gente. Nada, a gente tá falando aqui junto, pô. Eu, em alguns momentos aqui, eu sei que eu falei demais em alguns momentos aqui, mas tentei me segurar ao máximo para respeitar ao máximo aí, mas eu sei que eu também falo demais às vezes. Eu falo demais, gente. Eu não paro nunca mais de falar. E se deixar, a gente vai aqui ó, até 11 horas da noite. Mas eu amei, de verdade, foi ótimo, adorei conhecer vocês. Que bom que vocês me conheceram. Quem veio aqui por mim, sigam o doutor, porque ele é maravilhoso, dá muita dica legal. É, tem umas coisas maravilhosas que ele faz lá, é muito legal. Tem o pessoal falando, ai, você é meu amor. Teve gente que eu conheço vocês, a minha audiência, que eu só tô de olho em quem tá aqui. Muito obrigada pela oportunidade. E tô sempre aqui. E pode me chamar para outra live. A gente pode escolher algum outro assunto que vocês queiram também. E a gente fala. Eu posso estudar sobre o assunto se eu não souber. Mas foi um prazer enorme. O prazer foi todo meu. Falei no início da live, vou repetir. Antes do meu Instagram, de eu levar mais a sério essa questão de Pug, né? Antes de eu criar esse projeto do Dr. Pug, eu já acompanhava o teu trabalho, você já era referência para mim de produção de conteúdo. Meu respeito, minha admiração pelo teu trabalho, por você compartilhar um pouco do que você sabe, né? Acho que é muito importante a gente fazer isso. O mundo que a gente está vivendo hoje é um mundo que a gente está aumentando muito o sentimento pelos cães, mas eu acho que o conhecimento não está acompanhando. Acho que o sentimento está crescendo muito e o conhecimento sobre as necessidades reais do cachorro, do pug, não está crescendo tão rápido quanto. Então, Sim, acho é que esse verdade. trabalho, né, que a gente faz aqui, que a gente está fazendo aqui hoje nessa live, que a gente faz no dia a dia, é bem importante. Fica aí minha admiração, todo o meu agradecimento por ter aceitado aí a live. Na verdade, você que me convidou, né? Mas Oh, meu Deus. o convite ele é mútuo. Eu fiquei muito feliz. Eu também já estava pensando em te convidar, então, né? Veio a calhar bastante. Vamos fazer mais vezes, com o maior prazer, com certeza. Acabou que a gente quase não falou das manias dos pugs. Não, a gente não falou tudo o que precisava, juro. O meu vieram umas 60 perguntas. Hoje eu vou ter que responder amanhã, né? Eu vou responder para todo mundo que ficou lá. Porque a gente não conseguiu responder aqui, a gente começou a falar de N coisas, no fim a gente respondeu poucas coisas. Mas, gente, assim, o que a gente falou também são coisas básicas que dá para usar em todo mundo, todo mundo tem pug e vai ajudar todo mundo aí as coisas que vocês né, tenham de dúvidas aí. E também depois tem o e-book do doutor, que vocês podem ver aí, e tem os nossos conteúdos. Aqui eu tenho feito bastante, tenho feito 2 posts por dia agora. E aí tá entre conteúdos, coisas do assunto, coisas divertidas, tô ainda tentando mesclar coisas que eu acho legal, né? Já que tem coisas que eu não consigo falar, que eu não posso falar, porque eu também não tenho autoridade, mas coisas que eu sei que são dicas, mas eu sempre falo para procurar um médico veterinário, sempre no final dos meus textos, ou mesmo do tipo, essas dicas elas não tiram de você ter que levar o seu cachorro. É só para você conhecer e poder ir lá e falar, olha, tá acontecendo isso, ou será que pode ser isso? Me ajuda aqui, né? Isso ajuda a gente mesmo a contar para o veterinário o que está acontecendo, porque às vezes o veterinário não sabe, ele não está ali no nosso dia a dia, e não, ele não é especialista na raça, ele recebe outros tipos de raça lá no consultório dele, a maior parte, então ele não é especialista no assunto, então fica mais fácil de você contar para ele o que está acontecendo para ele poder te ajudar. Mas ele sempre vai poder te ajudar. Com certeza, com certeza. Então é isso. Quero agradecer todo mundo que está aqui com a gente.
Foi Eu- um dos recordes assim, de live para mim. Não que isso seja importante, mas é legal saber que a gente está divulgando um conhecimento totalmente grátis, né? Que a gente demorou tanto tempo para aprender de forma totalmente grátis com o pessoal, né? E tem bastante gente vendo, então a gente sabe que esse conhecimento vai ajudar mais famílias, vai ajudar mais pluguinhos a viverem com uma qualidade de vida melhor, né? E quem Sim. quiser, entre em contato comigo. Eu dou consultoria online, né? Que é um bate-papo que eu tenho com o Ai, responsável do animal, com a família, onde eu falo de muito alimentação, falo de prevenção, de doenças, falo de comportamento. Não é uma consulta veterinária, é um bate-papo, né? Tem a consulta em São Paulo, tem a consulta aqui no Rio, né? Eu faço cirurgia, sou cirurgião, sou ultrassonografista, sou pediatra. Tem uma massa. clínica aqui, que é a CMVP, que vai fazer 6 anos agora, no Que sábado. legal. Quero Parabéns. convidar todos vocês aí a estar lá com a gente. A gente vai fazer um bolinho, vai fazer uma festinha lá, um encontro, né? Você que Sim, ama pug, Fran, dá uma olhada nos nossos stories, que vai ter um monte de pug lá com reunido. Vai ser bem certeza. legal. Vai ser ótimo. Que bom. Parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo projeto que você está fazendo nas redes sociais e por todo esse estudo. E vamos lá, que vai ser incrível e a gente vai dominar aí o mundo de quem Os ama pugs vão funk. dominar o mundo. É isso aí. Gente, obrigado por tudo, viu? Obrigado, Fran. Parabéns pelo teu trabalho também. E Obrigada. obrigado. Vamos fazer mais vezes, hein? Não é papo furado, não. Vamos fazer mais vezes mesmo. Tá? Vamos combinar uma vez por mês. Então tá Quero bom, ficar. fechado. Por mim já tá topado, já topei. Tá bom, combinado. Então tá bom. Um beijo grande, tá? Um beijo, gente. Um beijo, Tchau. pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.